Olá pessoal, sejam bem-vindos. Você está aqui no canal Rosivan Rodrigues, trabalhando matemática básica, a base que não pode faltar na sua vida. Hoje, especificamente, nós vamos falar de um dos conteúdos matemáticos aí do quarto ano. Chama-se propriedade da igualdade. Então vamos falar sobre a definição. Primeiramente, o que significa igualdade? Qual a definição desse conceito de igualdade, desse termo? Igualdade significa o quê? Em resumo, igualdade trata daquilo que não apresenta diferença. Na matemática, falando então igualdade, nós vamos falar de dois termos, do lado esquerdo, um outro do lado direito, onde que esses termos não apresentam diferença, ou seja, existe uma relação de igualdade. A relação de igualdade, ela tem alguns símbolos ou sinais que a gente vai apresentar, mas especificamente nós vamos falar hoje sobre o sinal de igual. Existem outros símbolos de equivalência também, de comparação entre valores. Igualdade tem o mesmo sentido de equivalência, aquilo que é equivalente representa o mesmo valor, então também é conhecido como valores iguais. E a principal aplicação dessa propriedade da igualdade se relaciona aos termos desconhecidos, onde a gente precisa encontrar um valor que está em um dos membros e ele é desconhecido. Então, primeiramente, nós vamos analisar esse exemplo aqui que eu selecionei para vocês, onde nós temos uma representação pictórica, né, com desenhos e números também. Vou destacar aqui o sinal de igual, fica mais visível. E aí vocês podem reparar aqui do lado esquerdo que nós temos aqui uma pera, mais o número 6, mais o número 7, mais 3, mais uma maçã, é igual a maçã, mais 7, mais pera, mais maçã e mais maçã. Repare que, apesar de ter o sinal de igual aqui, existem a mesma igualdade, né, do lado direito e do lado esquerdo, tem o mesmo valor, porém ele está escrito de maneira diferente. A gente não observa aqui o número 6, também não observa o número 3. Do lado esquerdo só tem uma maçã, do lado direito tem 4. Então, apesar de estarem escritos de maneira diferente, eles vão representar o mesmo valor, porque nós temos aqui o sinal de igual, ou seja, são equivalentes. E aí, como que eu vou descobrir então o valor de uma das frutas? A gente pode usar o processo do mesmo lado da balança. Vamos entender que isso aqui fosse uma balança de dois pratos, do lado esquerdo e do lado direito. Quando a gente adiciona ou subtrai a mesma quantidade dos dois pratos, a balança continua em equilíbrio. Em outras palavras, se eu tirar a pera do lado esquerdo, eu posso e devo tirar a pera do lado direito. O que mais que eu posso tirar aqui ou acrescentar? Vamos falar em tirar para facilitar a compreensão, para a gente descobrir o valor de uma maçã. Se do lado esquerdo aqui eu tenho o número 7, eu posso tirar esse número 7 aqui e também tirar o número 7 do outro lado. Bom, ainda posso eliminar uma maçã, né? Se eu tirar a maçã
do lado esquerdo, eu tiro uma maçã do lado direito. Agora sobraram fatores diferentes. No primeiro lado eu tenho 6 mais 3, que é igual a 9. Vou repetir aqui o sinal de igual. Do outro lado da igualdade, aqui já foi cortado, sobraram 1, 2, 3 maçãs. Então, 3 maçãs aqui. Vamos representar aqui com 3 bolinhas. Mas o que interessa para nós é aqui, ó, o sinal de igualdade. Esse termo, então, está dizendo que 9 é igual a 3 maçãs. O mesmo valor que tem do lado esquerdo, tem do lado direito. Ou seja, quanto vale cada maçã? Cada uma vale 3, né? Se eu somar 3, que é o valor de uma maçã, mais 3, vai ser igual a 9. E aí eu tenho a equivalência que eu estou falando. 9 igual a 9. Lado esquerdo igual ao lado direito. Sinais de iguais. Então nós temos aí a aplicação da propriedade da igualdade. Nós vamos continuar aqui vendo mais um exemplo aqui, falando sobre os sinais, né? Então, nós podemos manter a relação de equivalência, ou seja, a relação de igualdade, quando eu acrescento ou diminuo a mesma quantidade dos dois lados. Os sinais de equivalência, ou seja, os sinais de comparação, são igual, deixei destacado aqui, porque a gente está usando mais esse sinal de igualdade agora. Nós temos aqui o sinal diferente, o símbolo menor que, aqui eu faço a leitura sempre da esquerda para a direita, então se eu uso esse símbolo, vou deixar um exemplo aqui na frente. Então, vamos pegar dois números bem simples para a gente entender. Quando eu comparo o 3 com o 5, não posso dizer que eles são iguais. Posso dizer que são diferentes, posso usar esse símbolo aqui, ó. Mas em relação aos sinais de comparação, comparando um número com outro, eu vou usar esse símbolo, porque eu leio da esquerda para a direita. Então eu digo assim, ó, 3 é menor do que 5. Certo? Sempre para onde a gente tem essa abertura aqui, ó, para onde ela está indicando aberta, significa que o número é maior. Então, se está fechado para o 3, eu digo 3 é menor do que 5. Quando é o contrário, aí eu digo 5 é maior do que 3. Repara que agora o símbolo está aberto para o lado do 5. Então, esses são os sinais que a gente usa para comparar dois números aqui na matemática. Temos aqui também, na relação de igualdade, uma equação. Nós não vamos aprofundar no tema equação ainda, porque eu estou falando para nível de quarto ano, relação de igualdade no nível básico aí, né? Então, futuramente a gente vai aprofundando isso para trabalhar equações. Mas a equação é quando a gente está comparando um lado com o outro. Então, isso aqui tem um sentido de equação. Veja bem, acompanhe algumas situações que envolvem balanças desse tipo, usando bolas azuis e bolas vermelhas, todas elas com a mesma massa. Vamos fazer algumas mudanças sempre numa balança com 4 bolas azuis e 4 vermelhas, num dos pratos, e 2 bolas azuis e 6 vermelhas no outro prato. Bom, temos aqui uma balança com 2 pratos. No prato esquerdo nós temos 4 bolinhas vermelhas e 4 azuis. Elas têm a mesma massa, têm o mesmo peso, então não tem valor diferente, é só a cor mesmo que está diferente. Do outro lado nós temos 6 bolinhas vermelhas e 2 azuis.
Então nós temos aqui uma relação de igualdade onde eu posso escrever 4 mais 4, ou seja, escrevendo aqui o primeiro lado, como sendo igual a 2 mais 6. Por que eu estou usando o símbolo de igual? Porque a balança está equilibrada. Veja que não tem nenhum prato mais pesado que o outro, tem a mesma quantidade. Tanto é que está dizendo que as bolas azuis e vermelhas têm a mesma massa. Então aqui nós temos uma igualdade, embora esteja escrito de maneira diferente. Vocês podem bem perceber isso. Ó. 4 bolinhas azuis, 4 vermelhas. 4 mais 4 dá 8. E aqui também dá 8 bolinhas, só que está escrito diferente, 2 mais 6. Essa igualdade tem 2 membros. Então, quando a gente vai falar de equação, a gente usa esse termo aqui, ó. Do lado esquerdo, 4 mais 4 está no primeiro membro da equação. E do lado direito, onde eu tenho 2 mais 6, nós chamamos de segundo membro da equação. E o sinal de igual para fortalecer aqui o vínculo de relação de igualdade que nós temos, ou seja, o primeiro membro, tudo que está aqui escrito no primeiro membro, tem o mesmo valor do que está no segundo membro da equação. Isso é equação numa relação de igualdade aí. Como eu disse antes, a relação de igualdade ela vai aparecer muito em termos desconhecidos, como é o caso aqui, ó. Uma atividade semelhante à que vocês têm aí no livro para responder. Nós temos aqui do lado esquerdo 32 mais quadradinho. É como se a gente estivesse pensando na balança. No primeiro prato da balança tem o 32 mais o quadradinho, ou seja, o primeiro membro. É igual, no segundo prato tem o 45 menos 4. E aí eu preciso descobrir qual é o termo desconhecido aqui que se encontra no quadradinho. Como que eu faço para descobrir isso? Bom, no segundo membro, repara que o valor aqui, ó, você tem uma operação matemática que dá para resolver. 45 menos 4, uma subtração. 45 tira 4, sobra 41. Então, se a gente pensar aqui, sinal de igual, 32 mais quanto que dá 41? 32 mais o seu número desconhecido, que é o quadradinho, está dando 41. Quanto eu tenho que colocar aqui no quadradinho para ser igual a esse valor? 32 mais 9, né? Então aqui é 9. Como que eu descubro que é 9? Por ser um número pequeno, eu calculei mentalmente. Se o número for maior, a gente usa a operação inversa. O que é a operação inversa? Se desse lado aqui está somando, está adicionando, então eu vou fazer usando a subtração. Aí eu pego então, nesse caso, 41 menos o termo que eu conheço, que é o 32. Aí, como já sabe, 1 não tira 2, que é menor. Toma emprestado aqui do 4. Esse 1 fica 11, tirando 2 dá 9, e 3 tira 3 dá 0. Então deu 9, por isso está completado aqui como 9. Segundo caso, eu tenho um número desconhecido, menos 12, igual a 25. Repara que nesse caso aqui, o valor já está definido no segundo membro, vale 25. O que eu não sei ainda é o primeiro membro, que tem um número desconhecido. Então, como eu já tenho o resultado, eu posso usar a operação inversa para descobrir que número desconhecido é esse. Como aqui nós estamos subtraindo, existe uma subtração, agora eu vou fazer inverso da subtração. Ou seja, vou usar uma adição. Então nós temos 25 mais 12. 5 unidades mais 2 são 7. 2 dezenas mais 1 são 3, então dá 37. E repare que vai dar certo. Se você colocar o 37 aqui,
Vamos resolver? 37 menos 12, 25. 25 é igual a 25. Da mesma forma aqui, vou deixar completado. 32 mais 9, né? 41, igual a 41. E no último caso, temos no primeiro membro 11 mais 25. No segundo membro, quadradinho mais 2. Então não tem valor definido ainda. Nem no primeiro, nem no segundo. Mas eu consigo resolver o primeiro membro, que é uma adição simples. 25 mais 11 são 36. Então já conheço que essa igualdade tem que dar 36. 36 é igual ao quadradinho mais 2. Então esse quadradinho só pode valer 34, né? 34 mais 2 dá 36. Certo? É sobre isso que eu queria falar com vocês, então, para que vocês consigam ter uma base e desenvolver as atividades que estão propostas aí no material, tá?